Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O programa O Mundo da Criança chega sempre com ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, o nosso chefe aqui do programa. Não é chefe de culinária, não, é chefe mesmo de chefia mesmo. O cara é o cara que manda aqui. E ele vai falar hoje um pouco sobre dengue. A gente não pode deixar de falar sobre os cuidados com a dengue, né? E vamos falar também sobre a importância das gorduras, porque a gente fala assim, o Marcos Vinícius ficou magrinho, então eu falo assim, mas não, ele não quer saber de gordura, não, mas existem gorduras que são importantes, né, doutor? Sem dúvida. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Marcos Vinícius, muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança nesta tarde de sábado. Realmente, como todo mundo está falando sobre dengue, é claro que você que é papai, que é mamãe, também quer saber alguma coisa em relação às crianças, em relação aos filhos. Nós vamos mencionar apenas, Marcos, que a pergunta é assim, olha, realmente tem acontecido, tem ocorrido casos de dengue em crianças? Tem ocorrido. Qualquer idade a criança pode ter dengue? Qualquer idade a criança pode ter dengue. Os cuidados são os mesmos dos adultos. Nós temos que afastar o mosquito da criança, seja via ventilador, ar-condicionado, fechando a porta, colocando as telinhas, enfim, tomar todo cuidado para que as crianças não sejam vítimas do mosquito. E é claro, a medida preventiva que você mencionou é extremamente importante. Você olhar a sua casa, continuar olhando, aonde você tem ação, onde você atua, seja no seu emprego. Eu acho que nós precisamos continuar despertando, porque eu acho que ultimamente, nesses últimos dias, Marcos, despertou muito o interesse da população em ajudar a conter isso, porque são muitas pessoas doentes, são pessoas realmente que acabam correndo um risco de morte por uma situação, eu diria, desnecessária, né, mano? Então, a gente tem visto aí todo um esforço do poder público e a população se conscientizando, e a gente entende que, de uma maneira pacífica, a união de todos nós marinenses que nos amamos uns aos outros, né? E a gente tem realmente que tentar vencer essa luta o mais rápido possível, porque está sem prognóstico o tempo de duração disso, e choveu, vai formar nova poça d'água, vai acumular água aqui e ali, e a gente precisa estar olhando, né, Marcos? Senão, realmente, a situação tende a crescer. E é preciso realmente uma união de forças para acabar com esse mosquito. E existem algumas técnicas aí de acabar com isso, mas é o olhar de cada um. Existem algumas coisas assim atualmente, sabe, Marcos, muito científicas para evitar a proliferação do mosquito, para mudar as características do mosquito. E eu acho que nós vamos ainda crescer nesse aspecto. Mas o negócio agora é no tapa, tem que resolver e tem que diminuir a aproximação dos mosquitos. E aí nós falamos das crianças, e você que é papai, que é mamãe, tem que tomar cuidado. As manifestações clínicas das crianças são as mesmas dos adultos. É febre, e aí vem toda uma situação, às vezes, de dores, de vômito, diarreia, e manifestações de prostração, etc. Aqueles sintomas de vírus e que não são nada agradáveis, porque acaba comprometendo realmente os leucócitos diminuem, os glóbulos brancos, as plaquetas podem se alterar. Então, toda a manifestação que você tem no adulto. Então, é só a lembrança, porque nós estamos vivendo esse momento e o programa O Mundo da Criança não pode deixar de continuar alertando a você sobre a nossa responsabilidade pessoal, familiar, etc., de estar cuidando, ajudando, olhando, para que realmente a gente possa vencer. Agora,
como todos os programas, acho que estão falando sobre isso, a gente tem que falar sobre outra coisa também. Né? Verdade. Mas só para finalizar essa questão da dengue, que a gente tem aí uma campanha agora de limpeza da cidade, né? O senhor me falou muito bem, a comunidade, de uma forma geral, tem se mobilizado nesse sentido, a administração municipal também. Então, esse final de semana, especificamente nesse sábado, está iniciando aí uma operação aí junto com uma empresa que foi contratada em caráter emergencial para fazer também essa coleta de material, descobrir foco, eliminar foco, enfim. Vai ser utilizado um drone também para olhar nas casas que não são permitidas a entrada, casas fechadas, imóveis fechados, né, que também é uma outra dificuldade, que muitas vezes tem lá um piscinão lá de proliferando mosquitos, você não sabe, então vai ter os olhos por cima ali através desse drone que vai trazer essa imagem, é uma iniciativa também importante. Acho que tudo o que pode ser feito tem sido feito agora. Se cedo ou tarde, se esperou demais ou não, acho que esse não é o momento de a gente falar sobre isso. Esse é o momento de a gente se unir, né, e realmente lutar contra o mosquito. Agora não adianta a gente dividir a população. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, agora não adianta. Agora são todos contra o mosquito, senão nós vamos perder. Não, nós vamos perder. Ele é pequenininho, mas é terrível. Terrível. E nós já perdemos vidas. E não queremos perder mais. Né? E é muito difícil você ver seu pai, sua mãe, seu filho com dengue. Dengue é uma doença muito limitante. Ela prostra o indivíduo ali, né, com febre. O cara não tem... Um amigo não conseguia tomar água, ele não conseguia segurar o copo, para você ter uma ideia, a fraqueza que o cara fica. Então, assim, é muito triste. E aí você fica... Aquilo que o doutor falou, o risco de morte, ele existe. Nós tivemos já mortes aí. Então, vamos fazer o seguinte, vão matar o mosquito. Se alguém tem que morrer, é o mosquito. Ele foi o eleito da vez para morrer. É ele, o mosquito é o nosso inimigo e a gente tem que vencer ele. Como? Não deixando ele nascer. Melhor do que, né, a melhor fórmula é não deixar ele nascer. Porque a vida dele é curta também. Se você evitar que nasça novos, daqui a pouquinho esses daí que estão picando vão... Eu acho que essa é a sua proposta, Marcos, é a proposta a curto prazo. Quer dizer, agora nós temos que ganhar do mosquito. É isso. Sabe? E depois vamos pensar a médio prazo e a longo prazo, uma maneira mais adequada de evitar com que o ano que vem a gente possa viver uma situação dessa. Porque está havendo postura de ovos agora, isso serão larvas que vão eclodir daqui a 8 meses, 9 meses, 1 ano, certo? O tempo dessas larvas viverem é muito prolongado. Então, às vezes, 450 dias. Então, realmente, você tem que cuidar agora, a curto prazo, de imediato, para evitar doenças, evitar doentes. E depois, então, a gente tem que trabalhar junto, aí, sobre um aspecto aí, é poder público mesmo, a médio e a longo prazo é poder público, mas agora a gente tem que se unir, gente, a gente tem que pensar nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, dos nossos pais, e realmente trabalhar para que a gente possa vencer essa dificuldade que já foi triste, já aconteceram casos que não é para acontecer, e é claro que a tristeza de quem é vítima de uma situação dessa, realmente não tem tamanho, não se consegue medir, porque são fatos evitáveis. Evitáveis. Eu creio que isso, Marcos, eu já comentei com você aqui no programa anterior, isso tem que servir de alerta às nossas autoridades em saúde pública. Tem que servir de alerta às nossas autoridades em saúde pública. Dessa vez é dengue, pode ser que aconteça outras situações. Nós temos uma condição de saúde não muito bem organizada, desde atendimento primário, secundário, ou nem se fala em terciário, e que isso precisa sentar os responsáveis pela saúde pública e equacionar melhor os atendimentos, ter reservas para as emergências que possam surgir e realmente a gente tem muito medo, sabe, em termos de criança, que se nós, como eu disse para você no programa anterior, Marcos, se nós precisarmos hoje, de 5 leitos de UTI, de uma hora para outra, por crianças com dengue, nós vamos ter dificuldade para conseguir 5. Eu não estou falando 10, estou falando 5. Então, nós não temos uma política programada para uma situação emergencial. E aí isso realmente coloca a nossa cidade numa vulnerabilidade muito grande. E não é para acontecer. Nós temos 2 faculdades de medicina, nós temos gente séria trabalhando, confiamos em todas essas pessoas, mas que precisa sentar junto e conversar e discutir e pensar que realmente a gente precisa se estruturar melhor. Mas
além da dengue, se você me permite, vamos falar de um outro assunto, porque a gente está muito dengoso em relação a isso. Né? Assim como a dengue eu não gosto muito de gorduras não, doutor. Mas verdade, mas nós vamos falar que... gordura boa? Não, e o motivo da gente falar sobre as gorduras é que isso é claro para as crianças, mas isso acaba tendo um contexto familiar, né, Marcos? Porque hoje elas passaram a ser assim... uns elementos culpados por uma série de coisas e todo mundo quer tirar a gordura do prato e quer... Então a gente quer estabelecer alguns conceitos corretos com você, telespectador, para saber usar para os filhos e, é claro, é impossível você algumas vezes separar a mesa, né? Então, para que isso seja adequado. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque as gorduras têm, assim, uma certa importância para as crianças. Eu não sei se a gente pode contar com a tela, se... Pode, opa, aqui você pode contar com tudo. Aqui. A gente poderia... Aí, ó. Realmente. E aí a gente quer, assim, mostrar que, embora, sabe, elas sejam, assim, estão muito criticadas, hoje, e você tem, assim, nas farmácias, hoje você tem à venda cápsulas, né, com determinadas gorduras, com os ômegas 3, ômega 6, aquela combinação, e muitos óleos aqui, óleos ali, e aí eu entendo que a pessoa fica assim, mas o que eu devo fazer para ter um controle melhor da minha ingestão de gordura, da minha dieta, de como eu devo atender as minhas crianças. E a gente tem percebido, às vezes, uma situação assim, Marcos, quando a criança vai bem até o 6º mês, mama no peito e tal, né? E depois ela continua aí mamando tal, e comendo a comidinha, aquelas coisas. Agora, essa gordura, ela está assim tão marcada como um elemento ruim da alimentação, que acaba a família que restringe para ela, para os adultos, pais que às vezes são obesos e precisam aquela situação de emagrecer, acabam restringindo também para as crianças. E aí nós observamos que quando chega próximo de 1 ano, a gente tem visto, a gente faz um ambulatório junto com o curso de nutrição lá na Universidade de Marília, então a gente tem a oportunidade de observar essa relação de nutrição das crianças. Nós recebemos, às vezes, crianças recebendo uma dieta assim, de qualidade adequada e desnutridas, mama no peito, etc., porque estão recebendo uma quantidade insuficiente de gorduras, entende? E isso realmente acaba fazendo falta. Então, o que a gente quer expandir e transmitir a você, que procure valorizar, porque na tela aí nós podemos ler que a importância das gorduras para as crianças realmente ela tem a sua importância e não pode ser assim, não coloco nada. Algumas mães, não, mas eu coloco uma gotícula. Eu sabe aquela gotinha que a mãe... Não, às vezes a criança precisa mais, sabe, Marcos? Mais ou menos 30% das calorias que a criança deve ingerir, 30%, deve ser as custas de gorduras, sabe? Porque elas são importantes para a absorção de algumas vitaminas. Tá aí, o telespectador acho que consegue acompanhar com a gente. Existem vitaminas, Marcos, que são só solúveis em gordura. Se não tiver gordura, a absorção está prejudicada. Então é a vitamina A, a vitamina D. A vitamina D é extremamente importante, porque ela é responsável pelo crescimento, para evitar raquitismo. A vitamina E, a vitamina K, ligados a fatores hemorrágicos. Então, essas vitaminas dependem da gordura para ser absorvida. Agora, você não coloca nada na alimentação da criança, realmente você tem prejuízo. Então, há importâncias da gordura na alimentação e ela também, é claro, como mencionei, fonte de energia, importantíssima fonte de energia, e participa de processos metabólicos relacionados ao crescimento e até a respostas imunológicas. Então eu queria que você enxergasse a gordura, realmente que ela tem que ser bem observada, e nós queremos passar alguns conceitos, se o tempo permitir, que realmente elas são importantes. Apenas que você não olhe para ela apenas assim, realmente tira, não coloca nada, todo mundo fala mal das gorduras. Não, vamos manter um equilíbrio, porque para as crianças ela tem um pouquinho de importância. Agora, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que mostrar algumas coisas que acaba sendo uma conversa assim meio chata, mas
porque tem alguns aspectos teóricos. Você vai pôr esse monstro na tela? Esse monstro na tela aí, é só para lembrar dragão, isso? que tem lá o esôfago, a criança ingerindo, o estômago, isso tudo passa pelo intestino até lá embaixo. E as gorduras estão nesse meio da alimentação que passam pelo sistema digestivo. Agora, o que a gente quer mencionar é que quando você come, as gorduras mais abundantes da dieta, a gordura que mais você come, são as chamadas gorduras neutras ou os chamados triglicéridos. Tri de 3. Né? E a origem disso é principalmente animal e menos vegetal. Mas 90% mais ou menos das gorduras que a gente come são essas gorduras chamadas triglicéridos. Esse é o aspecto assim chato, teórico, mas que a gente tem que mencionar para dar à família algum substrato de raciocínio na hora que for preparar o alimento, sabe? E essas, elas podem, se vocês conhecem, as gorduras sólidas e as gorduras líquidas, que são os óleos. Então, óleos e gorduras são esses triglicéridos da maior parte da nossa dieta. É o que nós comemos, né, Marcos? Você vai comer a salada, por exemplo, ou arroz, você vai cozinhar. O óleo que você põe, o óleo líquido, mas você pega lá o pedaço da picanha que você está fazendo no churrasco. Eu ia te perguntar, uma gordura sólida. A gordura da picanha, ela funciona também? Funciona, é uma gordura, nós vamos ver que nós temos aí esses triglicéridos, tri é 3. Então, quando ele faz digestão, ele resulta 3 ácidos graxos. É isso que nós queremos aí chamar atenção para isso. São esses 3 ácidos graxos que estão aí na tela e que a propriedade, a qualidade da gordura que a gente está ingerindo depende desses ácidos graxos. Entende, Marcos? Então, aí que você falou, será que nós estamos ingerindo uma gordura adequada ou inadequada? Quem qualifica isso são os ácidos graxos. São os ácidos graxos, certo? E é por isso que esse aspecto teórico é chato, mas a gente tem que chamar bem atenção para você começar a olhar para isso, telespectador, de que realmente os ácidos graxos aí, essa é uma molécula de triglicérido, um esquema de uma molécula, a parte química, né, com seus carbonos, hidrogênios, e aí mostrando os ácidos graxos. E nós vamos ter que, essas propriedades qualificam aí que nós vamos chegar em triglicérido saturado e insaturado, ou gordura saturada e gordura insaturada. Isso é que você vai encontrar no rótulo. Isso é que a gente quer chamar a atenção de você, telespectador, quando você está dando aquele produto, ou seja, o sorvete, a bolacha, o biscoito, ou você está comprando um produto, o que você pode olhar? Será que eu estou dando que gordura que eu estou dando? Então você olha se está lá gordura saturada ou gordura insaturada. E aí vamos começar falando das ruins. A gordura saturada, olha, é bem forte o que a gente vai escrever. São as piores, certo? Encontradas principalmente em produtos de origem animal. Essas gorduras são sólidas e exemplo disso, por exemplo, o da picanha que você acabou de falar. Então, sabe, eu não sei se existe antes, existiam umas banhas de porco, sabe, que você comprava. Cozinhava, minha avó cozinhava, fazia o feijão em banha de porco. Francisco, que saudade. Mas essas são as gorduras saturadas. E naquela época, e aí, usava muito, hoje já não, né? Sabe, ela tem uma importância assim grande, sabe, Marcos, para pessoas que trabalham assim no pesado, sabe? Essas gorduras, elas têm o estômago esvazia mais rápido, é uma sensação de plenitude maior quando você tem uma gordura, bastante gordura que você come na dieta. Né? Então, às vezes nós conversamos com as pessoas e elas dizem assim, se eu comer esse óleo, né, eu não trabalho a tarde toda. Para o cara que está lá, que trabalha pesado, que tem uma força física maior, sabe? Ele precisa de uma gordura que sustente realmente. Sabe? E aí a gordura saturada entra, mas ela tem alguns efeitos que são indesejáveis. Por isso a gente vai precisar, não é que ela é pecado comer ela, nunca deve comer gordura saturada, porque eu tenho certeza, quem que vai abrir mão da picanha ou do churrasquinho um pouquinho mais gorduroso, daquela costela nesse fim de semana? Estava pensando nisso amanhã, né? Não desliga aí, não, continua. A costela, viu? Não é picanha, não. Nós vamos continuar falando ainda alguma coisa sobre isso, para que você realmente tenha aí uma situação. Agora, as insaturadas, né? Por isso é que nós classificamos aqueles triglicéridos, as gorduras insaturadas e insaturadas. Essas são as mais saudáveis. E são assim, os chamados guardiões, são aqueles que protegem,
sabe? Sim. São aqueles que diminuem o colesterol LDL, né? E aumentam o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL é o ruim. Então essas gorduras são os elementos de proteção. Então quando você vai ler um rótulo, quando você vai ter uma situação desse tipo, é interessante que você comece a enxergar qual gordura eu estou comendo, qual gordura, porque realmente você tem que manter um equilíbrio e tomar cuidado com a gordura saturada, e mais para frente nós vamos ver que tem assim no rótulo também, a gordura hidrogenada ou chamada gordura trans, que são outras assim indesejáveis, não fazem bem, mas deixam o alimento mais gostoso. As trans. Né? Mais gostoso. E aí que nós estávamos falando, que a gordura insaturada eleva o nível do colesterol bom. Tá aí já a primeira vantagem. Você que é adulto, tá, precisa trabalhar, enxergar essas coisas. Insaturadas é a gordura boa. Saturada não pode ter demais. Claro que ela vai ter, e você vai continuar comendo o churrasquinho aí do final de semana, mas vamos olhar para ela com uma certa cautela. Vamos olhar com mais alegria, com mais tranquilidade para as gorduras insaturadas. Vamos para um intervalo, Marcos, aí a gente já continua um pouquinho falando sobre isso. Então vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o Mundo da Criança de hoje falando sobre as gorduras. Não sai daí não, até já.